Olá, quarta-feira, 11 de junho, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Dia dos Namorados, comércio de Fortaleza aposta em promoções e sorteio de brindes para atrair corações apaixonados dispostos a gastar. Defesa Civil de Fortaleza recebe teste de nova ferramenta de alerta no próximo sábado. A implantação do serviço é coordenada pela Defesa Civil Nacional e pela Anatel. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. No próximo sábado, às 3 horas da tarde, todos os aparelhos de celular que estiverem em Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Uruburetama vão receber um alerta da Defesa Civil. Mas a mensagem é apenas um teste. A ferramenta chamada Defesa Civil Alerta envia alertas de emergência em aparelhos celulares informando sobre possíveis riscos de desastres naturais ou causados pelo homem. Cerca de 3 milhões de celulares vão receber o alerta simultaneamente. Um toque sonoro de 10 segundos acompanhado de uma mensagem de texto. É assim que vai funcionar a demonstração do novo sistema de alerta de emergência no Ceará. O teste da ferramenta Defesa Civil Alerta acontece neste sábado, às 3 horas da tarde, simultaneamente em Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Uruburetama. Aqui na capital, cerca de 3 milhões de celulares irão receber a simulação. Essa ferramenta Defesa Civil Alerta, ela já foi implantada na região sul e sudeste. Agora o Nordeste será contemplado juntamente com o Centro-Oeste e o Norte. Mas primeiramente será o Nordeste. As 9 capitais, mais 3 municípios de cada estado irão receber esse alerta no sábado, às 15 horas, todos de forma simultânea. A implantação do serviço é coordenada pela Defesa Civil Nacional e pela Agência Nacional de Telecomunicações, sendo executada pelas prestadoras de telefonia móvel. A ferramenta, lançada em agosto de 2024, envia alertas de emergência em aparelhos celulares, informando sobre possíveis riscos de desastres naturais ou causados pelo homem. É algo que vai tocar em torno de 3 milhões de celulares ao mesmo tempo. Então aqui a gente passa a mensagem que é um alerta, porém é um alerta teste. É para a população ficar ciente que essa ferramenta veio para ficar. É uma ferramenta que veio para proteger. A Defesa Civil reforça que o alerta é apenas um teste e não deve causar pânico entre a população. Quando for de verdade, além de comunicar sobre a possibilidade de desastres, os alertas orientam a população sobre o que deve ser feito para garantir a proteção de todos. O Defesa Civil Alerta, ele é para eventos extremos e severos. A gente consegue emitir, ele não depende de nenhum tipo de cadastro prévio, ele não depende que você seja residente de Fortaleza. Então, se você é turista, se você veio para cá para passear ou para negócios, se você estiver numa área de risco e esse alerta tocar, ele vai tocar também no seu celular, porque ele depende da rede móvel do seu celular. Então, se tiver com cobertura 4G, 5G, ele irá tocar. E se nós tivermos a consciência, através do nosso monitoramento, que está com risco iminente de um grande desastre, seja um alagamento grande, uma grande inundação, um deslizamento, a gente vai emitir por essa ferramenta. A gente consegue traçar uma poligonal, uma região, de um bairro, um conjunto de ruas, e a gente traça, joga na plataforma de alertas públicos do governo federal e de lá nós conseguimos emitir esse alerta para quem está naquela região. E na reta final para o Dia dos Namorados, o comércio comemora a procura dos apaixonados pelos presentes. A data aquece a economia e impulsiona as vendas. No Brasil, o Dia dos Namorados foi criado em 1949 por uma agência de publicidade a pedido de uma rede de lojas de São Paulo. A ideia era estimular as vendas em junho, até então um mês fraco para o comércio. A data escolhida foi a véspera de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Desde então, o 12 de junho passou a movimentar as vitrines, especialmente nas últimas semanas que antecedem a data.
Enquanto em muitos países o amor é celebrado em 14 de fevereiro, dia de São Valentim, aqui no Brasil as comemorações ocorrem mais em junho. Na semana do dia 12, quem ainda quer garantir o presente corre contra o tempo. Brasileiro não tem jeito, é sempre a última hora. Quando a gente pensa, esqueceram, esse ano não vai ser tão assim, mas quando chega mais próximo, tipo hoje ou amanhã, dia 11, já começa a movimentar bastante, viu? É sempre a última hora, não tem jeito. Essa semana está bem melhor do que os anos passados, né? A gente está vendo que os namorados estão querendo presentear mais os amores da vida deles. E a gente está com grande expectativa, né? Inclusive preparando uma promoção para esse término dessa semana e para as pessoas ganharem, ter a possibilidade de ganhar mais presentes, né? Para atrair os consumidores, esta rede de shoppings lançou uma campanha promocional. A cada R$ 250 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer a uma viagem para Roma com direito a acompanhante e hospedagem. Compras feitas entre segunda e quarta valem cupons em dobro. A promoção segue até 15 de junho, com sorteio no dia 18. Muito boa, iniciativa muito boa. É sempre bom, né? Essas coisas que a gente tem mais até vontade de comprar. Viu? É muito bom. Iniciativa super bacana, eu acho que estimula o comércio, estimula a vinda até o shopping e faz com que a gente se sinta motivado para, evidentemente, adquirir os produtos que são necessários e, obviamente, dar o nosso mimo, o nosso presente, a nossa lembrança a quem a gente tem um afeto, que é esposas e da gente, né? E além das compras, o público também pode aproveitar atrações culturais. Um show gratuito de Silvério Pereira, interpretando canções de Belchior, será realizado neste sábado, dia 14, às 7 horas da noite, na praça de alimentação do Shopping Rio Mar Kennedy. No espetáculo, o artista celebra o amor por meio dos versos do rapaz latino-americano, uma performance carregada de novas conotações e atualidade sensorial. Oi, povo de Fortaleza, estou aqui passando para dizer que no dia 14 de junho, gratuito, na praça de alimentação do Shopping Rio Mar Kennedy, eu estarei lá em alusão ao Dia dos Namorados, fazendo o quê? De graça, na praça de alimentação do Rio Mar Kennedy. Anotou? O meu show Silvério interpreta Belchior. Para você embalar esse relacionamento com músicas lindas, músicas emocionantes, músicas de rasgar o coração e a gente viver esse momento juntos, cantando, celebrando. Então você é nosso convidado a estar no dia 14 de junho, na praça de alimentação do Shopping Rio Mar Kennedy, no meu show Silvério interpreta Belchior. É gratuito, estou esperando vocês que vai ser lindo. O São João de Fortaleza teve início com um arraiá no bairro José Walter. Agora os festejos se espalham por toda a cidade com os festivais de quadrilhas. O Fernando Benevides traz a programação. Até o dia 19 de julho, 24 festivais movimentam todas as regionais da cidade. São mais de 50 quadrilhas se apresentando. A programação começa nesta sexta-feira, dia 13, com o tradicional festival Comadre Bárbara, no bairro Joaquim Távora, e também o Curió Junino, na Lagoa Redonda. No final de semana que vem, dias 21 e 22, arraiás na Aldeota e também na Sapiranga. Já no final do mês, entre os dias 27 e 29, será a vez dos bairros Parque Oeste, Siqueira, Altra Nunes, Demócrito Rocha e Centro, com festejos simultâneos em diferentes pontos da cidade. Esses encontros são também classificatórios. As 12 quadrilhas com melhor notas nos festivais locais garantem vaga na grande final do Festival Municipal de Quadrilha Junina de Fortaleza. Ele está marcado para os dias 18 e 19 de julho no José Walter. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Os festejos do mês de junho aquecem também o comércio com a procura por insumos para a produção de pratos da culinária típica das festas juninas. Do aluá ao pé de moleque, da rapadura preta ao amendoim, tudo entra na lista de compras. Outros itens bem procurados são os artigos de decoração que deixam a festa mais bonita. 4.000 espigas. Essa é a quantidade que Cleonice vende por dia no mês de junho.
O aquecimento das vendas é marcado pelo aumento da procura do milho para a preparação de iguarias tradicionais do período junino. Tem que se preparar com muito milho, porque é o tempo que a gente mais vende e que a gente sai da dívida, né? E esse movimento vai até quando? Vai até o fim do mês, até a fogueira de São Pedro. Um dos principais pontos de abastecimento da cidade é o Mercado São Sebastião. Aqui você encontra todo tipo de insumos para a culinária junina. O que mais procura é a carimã, rapadura preta, castanha, para fazer o bolo pé de moleque, cravo, erva doce e as outras coisas. A gente também tem rapadura com coco, rapadura natural, o pessoal procura muito essa época. Érica é doceira e nesta época do ano faz compras mais de uma vez por semana para atender os clientes. No mês junino a gente procura carimã, a gente procura macaxeira, coco. E aí a gente recorre aqui para o mercado, né? O melhor lugar. Aqui você também encontra produtos prontos para o consumo, como o aluá geladinho e o pé de moleque. A gente procura muito rapadura preta, erva doce para fazer o verdadeiro pé de moleque, né? Que aqui a gente vê o de tapajé, que é feito na palha da bananeira. E esse aqui tem o quê? Esse aqui tem carimã, erva doce, vem cravo dentro, um mel de rapadura, uma delícia. E esse aqui é o bolo tradicional mesmo, pé de moleque. E não pode faltar o coco ralado fresco para fazer aquela cocada deliciosa. Outros produtos bastante procurados nesse período é a carne de sol e o feijão verde, que compõem o pratinho, uma das especialidades mais vendidas da época. E além das iguarias, aqui no São Sebastião, você também encontra artigos de decoração. Olha só que coisa linda! Tem os balões, as bandeirolas. Aqui você encontra também a tiara, já com o chapéu junino. Olha só que graça! Vou até colocar. E olha aqui, também tem bandeirinha para você enfeitar a sua festa. E é claro, o que não pode faltar são os santos dessa época. Aqui tem Santo Antônio, São João e São Pedro. Aqui no São Sebastião você encontra a festa completa. Eita, que a Juliana já garantiu a decoração para a casa dela, que eu tenho certeza. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro Fortaleza de volta. A partir de hoje, a TV Terra do Sol começa a exibir uma nova rodada de documentários produzidos por alunos da Rede Cuca. O primeiro será o Comadre Chica, um documentário que conta a história de um dos mais antigos arraiais de Fortaleza, que era realizado no bairro José Walter. E sobre esse trabalho, eu vou conversar com o Valdir Gadelha e com a Nádila Góes, que são supervisores de educomunicação da Rede Cuca. Meninos, muito bem-vindos ao Giro Fortaleza, um prazer recebê-los aqui. A gente já vai exibir esse primeiro documentário, que é o Comadre Chica, lá, que conta a história da Comadre Chica, como é que nasceu esse São João lá no bairro José Walter. Mas primeiro eu queria falar como é que é esses cursos. Que cursos são esses que a Rede Cuca oferece, que produzem esse material? A Rede Cuca, ela oferta, né, todos os meses cursos em linguagens e tecnologia e também audiovisual. Todos os equipamentos têm cursos voltados para fotografia, audiovisual, produção de vídeo, libras, informática, tem toda uma diversidade, né? E a partir desses cursos também surgem editais, né, onde esses jovens fazem o cadastro, participam desses editais e começam um processo formativo com a nossa equipe. E aí o documentário nasce como a conclusão desse curso, é o trabalho final como se fosse o TCC, é isso, Valdir? O documentário ele é uma dessas produções que entraram como conclusão, né, como finalização de curso dos meninos. E aí esse documentário em específico da Comadre Chica, ele foi produzido lá pelos jovens monitores do Cuca Zé Walter, então por isso que eles tiveram a ideia, né, de pensar nessa produção voltada em uma homenagem para a Comadre Chica, né, e aí os meninos pensaram, idealizaram lá toda essa produção, mas também, né, nos outros Cucas, as produções, né, são mais diversas e variadas, né? A
Ao todo, a gente tem 15 produções, né, que a gente fez nesse primeiro semestre, tanto entre séries documentais, né, e também ficcionais. Então, os meninos passam por todo esse processo com a gente, né, de formação, e, em seguida, já a produção e execução desses projetos. E como é que acontece esse trabalho de gravação, esse trabalho de produção? Primeiro a gente fica nesse processo de orientação, a gente define algumas reuniões de pauta junto com os meninos para poder pensar em ideias, a gente quer ouvir eles para ver o que eles têm a propor, né, de ideias, o que eles têm vontade de construir. A partir disso, a gente vai vendo a melhor solução de construção para poder ir desenvolvendo as habilidades, né? A gente faz as gravações externas, a gente define cronograma tudo direitinho, tudo isso com a orientação da equipe de colaboradores, né, da Rede Cuca, pautando e orientando os meninos, né, nesse processo de formação. Muito vem eles pegam muito referências dos bairros onde eles moram, necessidades que às vezes eles sentem vontade de falar de alguma comunidade ou de algum grupo, e aí tudo isso eles levam também para essa reunião de pauta que a gente faz, esse grande brainstorm, né, de ideias, e aí chega a ideia do produto final que eles fazem. Entendi. E como é que nasceu o Comadre Chica? Por que homenagear o Comadre Chica? Pela lógica, nasceu mais ali pro lado do Cuca do José Walter, né? Por que essa homenagem? A homenagem foi porque a Comadre Chica, né, ela é uma grande personalidade de Fortaleza, e aí ela marcou ali o bairro do Zé Walter, né, com a construção ali do arraiá da Comadre Chica. Então, os meninos tiveram a ideia de fazer essa homenagem, conversaram com a família, né, com as pessoas que participavam. E aí foi até uma ideia legal, né, deles fazerem, porque esse ano o São João de Fortaleza, né, coincidiu de fazer essa homenagem também. Exatamente, homenageando a Comadre Chica. Então já é uma produção aí que né, nem imaginava que a homenagem de São João de Fortaleza esse ano seria para a Comadre Chica. E aí foi legal que casou, né, os meninos. Legal. E quem é que foi ouvido nesse documentário? A gente ouviu o Jackson Maia, que ele é filho da Comadre Chica. E aí, uns meses depois, né, ele também nos deixou. E aí o documentário era inicialmente uma homenagem, né, a Comadre Chica. Mas passou também a ser uma homenagem ao filho dela também, né? A gente dedicou também a ele. E aí a gente também ouviu a tia de um rapaz, de um jovem que estava participando da produção, porque ela é moradora ali da região, então ela viveu, né? Ela participou desses arraiás que aconteceram, de todos esses eventos. Então a gente entrevistou a galera que estava ali próximo e entendia, né, do arraiá e de como era naquela época. Entendi. Esse é um trabalho que envolve muitas mãos, né? A gente está falando assim, de jovens. Tem como quantificar? São 120 jovens que a gente formou, né, junto com a equipe de educomunicação, com os professores, os nossos profissionais. Então, acho que é quase 150 pessoas trabalhando em torno dos projetos. Entendi. O primeiro que a gente vai exibir já, logo após o Giro Fortaleza, é o Comadre Chica, mas que outras temáticas a gente vai trazer para esses documentários? A gente vai trazer uma temática sobre moda, que é o Contrafluxo, que vai trazer moda indígena, moda também mais alternativa, né? Tem outro também que é que fala a história de vida e luto, né? Que é a história é um monólogo, que é sobre a mãe que perdeu a filha, sobre violência, né, doméstica. Tem também os ficcionais, né, Valdir? Isso. A gente tem também uma produção voltada mais para a temática LGBT, que é a PN+, que se passa ali na região da Barra, né, que são duas jovens que se conhecem e acabam tendo um relacionamento ali. E aí a gente pensou nessa produção mais focada na construção do processo de trabalho delas e na relação delas duas, né? Entre outros, tem clipes também. Tem outra série documental também que fala sobre as periferias, né? Inclusive o nome Só Tem na Periferia, que aí está falando sobre os bairros Pirambu, Barra do Ceará e... Modubim, José Walter, Janguruçu, Pici. Fica ali no entorno dos 5. A gente tem 5 equipamentos da Rede Cuca, né? Isso. Modubim, José Walter, Barra do Ceará, Janguruçu e a Barra do Ceará, que foi o primeiro, né? E o Pici. E o Pici, verdade. 5 são equipamentos realmente que vêm transformando a vida de muitos jovens na periferia de Fortaleza, né? Vocês têm relatos de jovens que passaram por esses cursos de audiovisual, que hoje trabalham nessa área? Tem esse feedback?
Sim, sempre a gente tem, todos os tem. meses, né? Boa. Eles passam pelo processo formativo com a gente, aí sempre que eles finalizam esse processo, ou eles estão empregados, né? Que coisa boa. No mercadão mesmo, audiovisual, ou eles mesmo criam sua própria empresa audiovisual, assim. Legal. Inclusive, nós somos um desses jovens, porque a gente também já participou Saíram dos de cursos lá de monitoria. e hoje estão coordenando, supervisionando, Exatamente. né? Que legal, que antes bacana. fizeram com a gente, né? Hoje a gente está fazendo com os meninos. A gente está nesse processo de formação agora. Que bacana. E quem se interessou, quem quiser fazer parte, como é que faz? Como é que procura a Rede Cuca? É só procurar, né? O Cuca mais próximo da sua casa e se matricular nos cursos, né? Todos os meses a gente lança os cursos voltados para linguagem, tecnologia, tem audiovisual, tem informática, Libras, enfim, uma diversidade. O público-alvo é jovens a partir de 15 a 29 anos. 15 a 29 anos, tudo gratuito, só procurar a Rede Cuca, né? Sim. Que coisa boa. Tem mais algum depoimento, algo mais interessante, relevante ao tema, relacionado ao tema que queiram falar? Acho que só convidar a galera, né, para acompanhar e assistir as produções que os jovens fizeram. E tá lindo, tudo lindo. E participem, né, também da Rede Cuca, assim, dos projetos, dos cursos, porque eu acho que é um processo muito massa para a construção, né, para quem se interessa pela área de comunicação, né. Como a gente tem experiências e relatos de jovens que hoje estão no mercado de trabalho, é interessante divulgar e trazer esses outros jovens que não conhecem, né, para a Rede Cuca, para poder fazer parte dessas construções, né. Tá ótimo. Obrigada pela participação aqui do Giro Fortaleza. Parabéns pelo trabalho desenvolvido lá na Rede Cuca, viu? Obrigada, Valeu, Daniela. Obrigado. E assim a gente encerra essa edição do Giro Fortaleza e logo após o Giro você acompanha na íntegra o documentário Comadre Chica. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.